falar sobre o processo de separação de misturas. Na aula passada nós falamos sobre filtração, que é um método de separação que separa sólidos e líquidos, no caso seria uma mistura heterogênea, que são immiscíveis, e agora nós vamos falar sobre a destilação. A destilação é um processo de separação de misturas homogêneas, ou seja, são substâncias que se misturam, por exemplo, água e sal de cozinha. Não vai dar para fazer uma filtração, porque a filtração separa misturas heterogêneas, substâncias que não se misturam, né? Que não são solúveis. Então, água e areia se separa por filtração, né? Agora, a destilação não. Então, a destilação, e tem uma diferença, também tem, no caso, a diferença do ponto de ebulição. A água tem um ponto de ebulição e o sal tem outro ponto de ebulição. Então aqui, ó, o que é destilação? É utilizada para separar substâncias presentes em misturas homogêneas envolvendo sólidos solvidos em líquidos ou entre líquidos miscíveis entre si. Então, por exemplo, outro líquido immiscível seria água e álcool. A água e álcool é feito pelo processo de destilação, porque a água e o álcool se misturam, né? Enquanto se for água e óleo já é outro processo de separação que a gente vai falar nas próximas aulas, tá bom? Então aqui vocês estão vendo que existe, né, um balão volumétrico, que é essa vidraria aqui. Tem o condensador. O que é o condensador? O condensador geralmente é um dispositivo que, quando entrar a água da torneira, ela vai resfriar esse tubo. Quando estiver esquentando o sólido com o líquido, ou o líquido com líquido, o que evaporar primeiro, né, vai fazer com que vá para o condensador no formato de vapor, nesses tubos aqui, né? Só que ele vai ter que ficar líquido de novo. Então, para ficar líquido de novo, tem que resfriar esse condensador utilizando água. Tem uma torneira que entra água e sai água e resfria esse tubo. Nesse tubo, o vapor vai se transformar novamente em líquido, tá? E aqui vai ficar o que tem, no caso, a maior temperatura de ebulição no final, né? Então aqui temos o bico de Bunsen, que parece um dispositivo de fogão, né? Onde esquenta, pega fogo, essa chama faz esquentar o líquido, tá? Tem esse tripé que segura esse balão de destilação aqui. Aqui tem o termômetro, que serve para medir a temperatura de ebulição de cada líquido que está saindo, tá bom? Aqui tem um Erlenmeyer, que é o retira o líquido, um desses primeiros destilados, tá? Então aqui no caso, esse aqui envolve a destilação simples, que é entre sólidos solvidos em líquidos. A mistura é aquecida e os vapores produzidos do balão de destilação passam pelo condensador, onde são resfriados pela passagem de água de corrente de um tubo externo, que se condensam são recolhidos no Erlenmeyer. A partir do sólido, a mistura, por não ser volátil, não evapora e permanece no balão de destilação. É o exemplo que eu tinha falado, né? É o sal de cozinha mais a água. Como a água tem um ponto de ebulição bem menor que o sal de cozinha, então a água vai primeiro evaporar, e aí no estado de vapor ela vai passar por esse tubo dentro do condensador, que está resfriado, e vai aos poucos virando líquido de novo, ou seja, vai do estado gasoso para o líquido e fica no formato de água. E aqui vai ficar só o sal de cozinha, que tem um ponto de ebulição altíssimo, perto de 1000 graus Celsius, então não vai nem sair do balão, vai ficar aqui no balão, mas o objetivo foi atingido, ter separado a água do sal. Nunca se esqueçam, hein, alunos, tem muito aluno que pensa que a destilação o processo de separação da água e sal é feito por filtração. Pensa que, então, se fosse assim, você pegava a água do mar, colocava no filtro da sua casa e separava o sal da água, mas não dá para fazer isso. Por quê? Porque o filtro não tem essa capacidade de separar o sólido, que é o sal, da água. Por que não tem? Porque o sal, ele é solúvel na água, ele é miscível na água. Agora, se for areia ou barro, aí o filtro tem essa capacidade de separar o sólido do líquido. Por quê? Porque eles são immiscíveis. A areia, tanto a areia como o barro, não se mistura com a água, tá bom? Então essa é a diferença entre destilação e filtração. A filtração separa sólidos e líquidos, no caso, immiscíveis. A destilação não, sólidos e líquidos que se misturam. Então água e sal de cozinha se separa por destilação. Pode também a destilação simples ser feita com dois líquidos, por exemplo, água e álcool, eles se misturam. Porque o álcool tem um ponto de ebulição e a água tem outro. Então o álcool, por exemplo, por volta de 76 graus Celsius, ele começa a virar gás. E aí ele vai vir passar por aqui, pelo tubo, pelo condensador, vai ser resfriado e vai virar líquido. E aqui vai ficar só água. Mas você vai ter noção disso, porque o termômetro vai mostrar a temperatura que está. Nessa temperatura você já vai ver líquidos sofrendo
evaporação. No caso vai ser primeiro o álcool, porque ele tem menor ponto de ebulição. Tá? Sempre os menores pontos de ebulição que são atingidos que sofrem a destilação primeiro. Depois os que tiver maior ponto de ebulição são os últimos a sofrer a destilação. Tá bom? Aí aqui já está explicando, né, o que é o balão de destilação, é onde ficam os líquidos, né, os sólidos, o condensador serve para resfriar e o Erlenmeyer serve para recolher esses líquidos, né, que sofreu destilação, tá bom? Existe também a destilação fracionada, são separados por líquidos miscíveis também, cujas temperaturas de ebulição não sejam muito próximas. Durante o aquecimento da mistura é separado inicialmente o líquido de menor temperatura de ebulição, que eu acabei de falar, e depois o líquido de temperatura de ebulição intermediária e assim sucessivamente, até chegar no maior temperatura de ebulição. A aparelhagem da destilação simples é acoplada a uma coluna de fracionamento. Conhecendo-se a temperatura de ebulição de cada, pode-se fazer a destilação. Né? No caso, a fracionada, a gente usa qual? A destilação fracionada? O petróleo. Tá? O petróleo. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, que seria gasolina, querosene, né? Graxa, tá? Diesel. Então, todas essas substâncias, até o asfalto, que é o último, é o lixo da destilação, os gases de liquefeito, né? Os gases de cozinha, né? O propano, butano. Então, esses gases são todos feitos da destilação fracionada, mas aqui são várias substâncias, né? Não é duas substâncias, né? Ou três, são várias. Cada uma tem seu ponto de ebulição específico. Quem tem menores pontos de ebulição são destilados primeiros e os maiores pontos de ebulição são os últimos a ser destilados, tá bom? Na coluna de fracionamento. Então a ideia é igual à da destilação simples, a única diferença é que existe uma coluna de fracionamento. O que seria essa coluna? Cada substância tem a sua altura da onde é destilado, ou seja, na sua coluna, naquela altura que tem a coluna, cada uma tem sua temperatura de ebulição específica. Tudo bem, pessoal? E o último que sobra dessa destilação é o asfalto, que ele é o lixo do petróleo. Ele é o último elemento químico, né, a última substância química que sobra da destilação do petróleo, que é uma mistura de hidrocarbonetos, que seria o que? Uma mistura de carbonetos. São compostos que têm carbono e hidrogênio na sua fórmula química. Tá bom? Lembre-se que o álcool não é um hidrocarboneto. O álcool ele vem da cana-de-açúcar, ele é um combustível renovável. Já a gasolina é um combustível não renovável, ou seja, ele se formou por milhares de anos, então tende a um dia acabar o petróleo, tá bom? A gasolina, por exemplo. O álcool não, porque ele vem da cana e é só plantar a cana. Agora, outro processo de separação é chamado decantação. É um processo para utilizar para separar dois tipos de misturas heterogêneas, entre líquido e sólido. Por exemplo, nós temos a fase sólida barro, por ser mais densa, ela se sedimenta, ou seja, afunda. Ou seja, ela vai para o fundo do recipiente, a fase líquida, por ser transferida para outro frasco. A decantação é usada, por exemplo, nas estações de tratamento de água. Então, quando você quer separar água e barro, como o barro é mais denso, ele afunda, aí você pega, fica na parte de cima o líquido, que é a água, aí você transfere para um outro recipiente. E aí o sólido, né, o lodo que fica no fundo, fica separado. Então, é por diferença de densidade a decantação. Então, é feita entre líquido e sólido. Agora, é usado para dissolução um becker, né? É feito um aquecimento, as medidas pouco precisas do volume do becker, ele não tem uma precisão muito grande. É usado também a baqueta para facilitar o escoamento de um frasco para o outro, né? Agora, a decantação também é usada entre dois líquidos, só que aí no caso são líquidos imiscíveis. Lembra que eu tinha falado que a água e o álcool é feito por destilação? Porque são líquidos que se misturam, então tem que esquentar até chegar na temperatura de ebulição específica do álcool e depois até chegar à temperatura de ebulição específica da água para se separarem, porque eles são miscíveis. Mas quando os líquidos são imiscíveis, ou seja, que não se misturam, aí é usado a decantação, só que você usa esse funil chamado funil de Bromo ou funil de separação. O que acontece? Por diferença de densidade, a água é mais densa que o óleo, por exemplo, eles não se misturam, vai ficar embaixo. É só você abrir a torneirinha até sair toda a água. Aí você fecha a torneirinha que vai sobrar só o óleo, para depois pegar outro recipiente e separar do óleo. Então, o líquido mais denso permanece na parte inferior, no caso aqui a água, e é escoado controlando a abertura da torneira. Tá? Aí tem esse suporte chamado suporte universal, que é um suporte de ferro, né, de metal, que consegue fazer com que fique
é o suporte que segura, né, o suporte de vidro, né, esse funil de bromo aqui. E ele possui garras que prende, né, esses funil de bromo, para ele não cair no chão, né? Tudo bem? Então, essa é a diferença. Então, nós falamos da filtração na aula passada, hoje falamos da destilação e da decantação. Então, a filtração separa sólidos e líquidos que são immiscíveis, por exemplo, água e areia, água e serragem, tá? A destilação separa sólidos e líquidos, ou líquidos e líquidos miscíveis, então é por diferença de temperatura de ebulição, tá? E a decantação não, a decantação pode separar sólido e líquido por diferença de densidade, tá? E líquido e líquido também por diferença de densidade, só que esse líquido e líquido são immiscíveis, porque se for miscível vai ter que fazer a destilação. Tudo bem, pessoal? Então é isso que eu queria falar. Quem ainda entrou no meu canal, entre no meu canal, porque essa é uma aula de revisão para o final do ano, para vocês passarem. Então entre, se inscrevam e deixem sugestões. Qualquer dúvida, mande um comentário por lá, que eu vou responder todas, se possível, para vocês. Tá bom? Então tenham bons estudos e tchau!